Bem-vindos à série Beto no Mundo, 7º episódio. Ao longo das semanas anteriores, apresentamos para vocês a Mongólia, o Transiberiano, Moscou e São Petersburgo, o Círculo Polar Ártico e Russo, e a Islândia, e agora a gente complementa com a Groenlândia. Para quem não me conhece, então eu coordeno há 32 anos o STB Trip and Travel aqui no Rio Grande do Sul. A minha bagagem profissional anterior fiz engenharia e arquitetura, e para fugir de um inverno europeu na Suíça, fui para a Ásia, que me encantou, e de lá, como a gente sabe, você sempre volta diferente de uma viagem, acabei canalizando minha vida para áreas ligadas à história, idiomas, viagens e jornalismo. E acabei encontrando, então, na área de viagens, a poder realizar todas essas atividades. Então, desde 1988, quando eu retornei desse período sabático de 3 anos, que a gente abriu no Rio Grande do Sul a Trip and Travel, que ela representa o Travel Bureau na área de cursos no exterior, e a gente tem o selo virtuoso, que muito nos honra, que é concedido às melhores agências de viagens do mundo. Desde 94, quando Monsieur Roche, um humanista, historiador francês, me convidou para a gente fazer um Grand Tour de France, que a gente começou essas viagens de imersão cultural, que ao longo desses 1/4 de século, a gente já realizou 40 edições, percorrendo 70 países. E a Groenlândia, que eu estou apresentando para vocês, fez parte de um desses Grand Tours de 2 anos atrás. Então, a Groenlândia, bem-vindos à live da Groenlândia. O cara, então, tá gravando aí, que eu não estou vendo o sinal vermelho da gravação. Sim, tem um recording aqui para mim. Está gravando, Beto, a gente vê aqui. Perfeito. Não confia mais em mim, Pigato. Bem-vindos. Então, aqui é o Beto, a Karen está dando a minha assistência como host, Ricardo Pigato na parte técnica. Bem-vindos a todos a mais uma apresentação de Beto no Mundo, agora na Groenlândia. Apresentar vocês geograficamente, Então, a Groenlândia é a maior ilha do planeta. Então, ela se estende 2/3 acima do Círculo Polar. O Círculo Polar ele está a 66 graus latitude norte do Equador. Então, essa linha pontilhada em azul mostra o Círculo Polar. O norte da Sibéria, o norte do Alasca, do Canadá, grande parte da Groenlândia e a ponta no norte da Escandinávia, fazem parte deste círculo polar que a gente vai estar percorrendo agora. Uma peculiaridade geográfica da Groenlândia é que ela é um território autônomo da Dinamarca, ou seja, politicamente está ligado à Dinamarca, e como a cultura escandinava está implantada na Groenlândia, ela é política e culturalmente ligada à Europa. Em termos de população, 88% da população é a população inuit, que são os nativos da área do Ártico, que temos no norte dos Estados Unidos, do Canadá, da Groenlândia e da Europa também. Na apresentação que nós fizemos com vocês do Círculo Polar Russo, lá nós vimos o povo Sami, que está dentro desse grupo étnico inuit.
Mas geograficamente nós estamos na calota, na placa norte-americana. Então a gente viu na apresentação da Islândia que a Islândia está nessa fissura do encontro das duas placas, a norte-americana e a Euroásia. Né? Então, como a Groenlândia está a oeste da Islândia, ela está geograficamente na América do Norte. Então, nós temos essa grande peculiaridade do que nós vamos visitar. E como o povo inuí chegou na Groenlândia? Então, atravessando o Estreito de Bering, né, os primeiros povos americanos vão percorrer o norte do Canadá, vão navegar por esse estreito que entre o norte do Canadá e a Groenlândia e vão chegar na Groenlândia. Então, a primeira onda migratória ela acontece lá atrás, em 2.500 anos antes de Cristo. E eles, é o registro que se tem, né, de que houver algum tipo de assentamento humano, nada se sabe sobre esses proto-inuí, né, e seja pelas condições climáticas, por outras, eles não vão permanecer. Nós vamos ter um gap aí de 3.000 anos até a próxima onda migratória. Então, a travessia, né, do Estreito de Bering e depois a travessia de todo o norte ártico, né, até a Groenlândia, se dava com os trenós, com as maneiras mais difíceis, né, para enfrentar esse clima extremo que tínhamos. Então, passa-se 3.000 anos, em 900 depois de Cristo, nós vamos ter os registros novamente de povo inuí, aqui representado em verde no ano 900, que vão vir aqui do norte do Canadá e vão chegar até a norte da ilha da Groenlândia. Eles eram grandes navegadores, conheciam a navegação observando as estrelas e ali eles fizeram assentamento. Um século depois, vocês veem no quadro à direita, em vermelho, chegaram os europeus, os vikings que vão se estabelecer no sul, mas tinha todo esse espaço entre eles. Então, no entorno do ano 1000, né, nós tínhamos os inuí no extremo norte e os vikings no extremo sul. A partir de 1300, né, já começa a ter uma interface entre as duas culturas, né? Então, em azul escuro, nós temos os inuís, que chegam também pela costa até o sul, onde já estão os vikings. E se imagina que talvez esse enfrentamento, né, que vai levar e outros que nós vamos falar mais tarde, vão levar que os vikings, os descendentes dos nórdicos, né, a partir de 1500 eles desapareçam. Né, e durante os próximos 3 séculos, a ilha da Groenlândia, né, e todo o norte do Canadá vai ser exclusivamente habitado pelo povo inuí. Então, aqui, as feições, né, e as vestimentas do povo inuí. E qual que era a base, né, numa região, né, tão inóspita, né? Qual que era a base da economia, base da sociedade inuí? Então, era caça e pesca, né? Então, lógico que não tinha como, não servia para agricultura, e eles vão ser a base da alimentação e da economia, vai ser a caça de focas, baleias, peixes, aves, e em algumas regiões, as renas. E o meio de transporte, uma palavra que vocês todos conhecem, inuí, é caiaque. Então, caiaque é uma palavra inuí, que representa barco,
e ele funcionava muito bem, né? Porque você imagine que partes vão estar congeladas, então ele dá muita agilidade, rapidez e facilidade de manobra. Estamos aqui com a doutora Miriam Martelletti, grande navegadora, que vai depois comentar sobre se esse meio de locomoção, de fato, era o mais adequado para essa região. E outro meio de transporte, né, se na água eles se deslocavam com os caiaques, por terra, né, nessa área gelada e nevada, vai ser os trenós puxados a huskies, né, que vai ser a base do transporte lá e até hoje, né? Então, e a Groenlândia é a região com a maior população de huskies do Ártico, né, com 15 mil cães. Essas fotos são já de expedições atuais, né? Então vocês podem ver que nessas regiões remotas ainda o meio de transporte, o meio de vida, né, está baseado no conhecimento, na adaptação que eles tiveram lá no seu passado, né, utilizando as peles dos animais e as técnicas das botas para neve, dos trenós, né, para enfrentar as intempéries. Como a gente vai ver, a maior parte dos inuit hoje já estão sedentários e vivem nas cidades, né? Mas antigamente eles acompanhavam as migrações dos animais, que era o objetivo da caça dele, e eles tinham construções, né, de peles, né, que facilitava, eles podiam deslocar, como a gente viu nesses trenós aqui, eles estão deslocando também as tendas, né, que eles utilizavam. E para sobreviver a uma situação tão extrema de clima, o povo inuit ele vai desenvolver um código moral de grande senso de família e comunidade. Isso vai ser bem importante a gente gravar e pensar sobre isso, porque com a chegada dos europeus e principalmente com mudanças na forma de vida nos anos 70, vai levar a essa quebra desse código moral, das questões de importância que existia como indivíduos, né? E isso vai ser terrível para eles como povo. Então, algumas imagens, né, do início do século XX, do povo inuit. E para quem, entrando um pouco da história, quem acompanhou esse seriado do Netflix, os Vikings, né, eles mostram parte da história que vai chegar até a Groenlândia. Então, os vikings, como a gente sabe, eles viviam nos países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Suécia, né? Viviam nos fiordes e no inverno eles pegavam suas embarcações, grandes navegadores também, né? E enfrentavam o mar para regiões mais agradáveis em termos de clima e que já tivessem civilizações estabelecidas, seja para saque e depois para se estabelecer. Então, os vikings, entre o ano 800 e 1000, eles vão descer os rios russos até chegar a Constantinopla, vão ser a primeira dinastia russa, os Ruliks vão ser vikings. Os vikings também vão descer, vão chegar na costa francesa, a Normandia é formada pelos normandos vikings, e que nos interessa na nossa história, né, eles vão chegar nas terras dos celtas, na Escócia e na Irlanda. Lá eles vão se assentar e, sabendo de histórias, terras que haviam ao oeste, eles vão seguir para a Islândia
e que vão se colonizar a partir do final do século IX, em 874. E entre os vikings que saíram da Noruega, se estabeleceram na Islândia e vão seguir adiante, nós temos Erik Thorvaldsson, Erik o Ruivo. O Erik, como ele nasceu na atual Noruega, em função de um crime, ele é banido da Noruega para o fim do mundo nórdico de então, que era a Islândia. Chegando na Islândia, também após alguns anos, ele se mete em outras confusões e acaba assassinando, cometendo um novo assassinato, e ele é banido da Islândia. Ele não pode voltar para a Noruega, né? Não pode ficar na Islândia, e sabendo de possibilidade de terras ainda mais a oeste, em 981, ele parte e ele chega na Groenlândia. E ele vai passar por 2 anos, porque ele foi banido por 2 anos, 2 ou 3 anos. Ele vai ficar ao longo da costa da Groenlândia e vai retornar para a Islândia, comemorando essa descoberta. E, em vez de chamar a Groenlândia a Terra do Gelo, né, que é o que ela é hoje, né, ele chamou de Greenland, a Terra dos Verdes, né, para incitar outros vikings exploradores a acompanharem ele de volta para e colonizar esta ilha, né? Então, ele imaginava criar o seu próprio reino, independente da Noruega e da Islândia, né? A Islândia pertencia à Noruega, então, né? Para ter suas próprias leis e ser o senhor de lá. 25 barcos vão partir da Islândia, vão chegar apenas 14 na Groenlândia, mas em 984, então a gente considera o início do assentamento europeu na Groenlândia. E essas histórias a gente conhece de textos, né? Como a gente comentou quando apresentamos a Islândia na semana passada, os celtas vão dar como legado para os vikings as sagas, que eram textos escritos das aventuras e dos mitos nórdicos, né? Celtas que os nórdicos vão utilizar. E com isso nós temos as sagas das conquistas de Erik o Ruivo, né? Então nós temos toda essa história registrada, né? E o filho dele vai continuar a sua história. Então aqui a gente vê no mapa da Noruega, né? Eles saem, se estabelece aqui na Escócia, na Irlanda, vem para a Islândia, então em 880. Em 980 eles chegam aqui na Groenlândia, e daí o filho de Erik, o Ruivo, o Leif Erikson, vai chegar até a costa do Canadá. Então, 500 anos antes da chegada de Cristóvão Colombo, né, os europeus já haviam descoberto a América. Então, aqui nós temos o Leif Erikson, né, que vai chegar na costa do Canadá, mas não vai conseguir, não vão permanecer, não vai ter um assentamento europeu de fato, retornando à Groenlândia. E nessas costas do sul da ilha, os nórdicos vão permanecer por 4 séculos, enquanto os inuís estão lá no norte. Em algum momento, em torno de 1400, eles vão desaparecer, esses assentamentos. E eram assentamentos grandes, eram assentamentos de 3 a 5 mil pessoas, seja por mudança climática, de um mini era glacial que surge, erosão do solo de 300 anos de desgaste do solo para as pastagens, ataques de piratas ou a peste que
a peste que atacava a Europa nessa época, né? Então, por alguns ou todos esses fatores, vai levar ao término desse assentamento nórdico na Groenlândia no século XIV e XV. E, com isso, nós vamos ter 300 anos que a Groenlândia ficou só habitada pelos Inuit. Século XVIII, né, novamente a Noruega está ligada à Dinamarca, né, então nós temos o reino conjunto da Dinamarca e Noruega, e aspirando tornar-se uma potência colonial, eles enviam, em 1721, uma expedição missionária, né, para a Groenlândia, seja para cristianizar os Inuit, né, e, é lógico, também com interesse comercial, transformando-a numa colônia, onde vai ter, como eles fizeram com a Islândia, que nós falamos na última apresentação, né, um monopólio do comércio dos produtos da Groenlândia para a Dinamarca, deixando, né, então, transformando numa área economicamente dependente da Dinamarca. Em 1814, depois das guerras napoleônicas, nós vamos ter a separação da Dinamarca e da Noruega, e a Dinamarca vai ficar com as colônias. Tanto a Islândia quanto a Groenlândia permanecem como colônias dinamarquesas. E mudando de status, né, mas até hoje a Groenlândia faz parte da Dinamarca. Os dinamarqueses que retornam no século XVIII, né, a partir de 1721, eles vão se estabelecer em fazendas junto aos fiordes no sul, é onde nós vamos ter a temperatura mais amenas e é onde nós vamos ter essas pastagens que a gente vê, né, que vão possibilitar a criação de gado, né, as ovelhas, se dedicarem à pesca, e com isso vamos ter o segundo ciclo de colonização local. E, dentro das características que nós estávamos comentando sobre o status, né? Então, a Groenlândia foi uma colônia até 1979, quando ela recebe o status de região autônoma do Reino da Dinamarca, com status de igualdade com a metrópole. Então, a rainha da Dinamarca, ou o rei na época, né, hoje é a rainha Margarete, né, é o rei da Dinamarca e da Groenlândia, né, e eles adquirem, então, esse status de igualdade, tem sua própria bandeira. Entramos no século XXI e conquistam maior autonomia, estabelecendo um parlamento local. Então, desde 2005, as decisões ligadas à Groenlândia são decididas localmente, mas relações internacionais e a defesa continuam sendo geridas por Copenhagen. E em 2009, então, se avança para mais uma conquista, né, que é o autogoverno, né? Então, a self-rule, que é um sistema de governo local onde, né, eles vai dar maior autonomia para a Groenlândia. Isso tudo é muito importante da gente saber, porque no final da palestra a gente vai estar falando sobre interesses de outras potências, né? Então é importante a Dinamarca não romper com a Groenlândia e reformatar as suas relações para manter este vínculo. Eu vou interromper o compartilhamento para tirar essa linha amarela. Vamos compartilhar de novo. Ok. Então, seguindo, falando então
a Groenlândia hoje. Então, a Groenlândia, a gente viu, então é uma região autônoma da Dinamarca, com governo próprio, para todas as questões locais. A capital é Nuuk, tem uma população de 57 mil habitantes, uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Imaginem só, 2 milhões de quilômetros quadrados para apenas 57 mil habitantes. O clima é polar, né? O idioma é um idioma inuí, que é a língua groenlandesa, né? Desde 2009, o dinamarquês deixa de ser a língua oficial, né? Passa a ser a língua groenlandesa, né? A língua oficial da ilha. 88% é população inuí. A religião, desde a cristianização no século XVIII, né? É o cristianismo a religião oficial, a moeda coroa dinamarquesa. Por que eu estou falando desde o início em inuí, se a cara deles parece o que a gente sempre chamou de esquimó? Porque os povos nativos, tanto do Alasca, como do Canadá, como da Groenlândia, eles não gostam, é politicamente incorreto serem chamados de esquimó, porque esquimó era uma expressão racista, colonialista, né, a quais eles se dirigiam, que os poderes coloniais se dirigiam a eles. Eles se chamam de Inuí, que quer dizer o povo, né? Então, Inuí é a expressão correta para a gente se referir ao povo do Ártico, né? E o singular é Inuit, com K, né? Então, uma pessoa é um Inuit, um povo é o povo Inuí, e a gente deve evitar a expressão esquimó, né? Então, algumas características, olha só que bárbara que é essa ilha, né? Então, de sul a norte, são 2.600 quilômetros, de leste a oeste, 1.000 quilômetros, é a maior ilha do planeta, com 2 milhões de quilômetros quadrados, 2/3 da qual estão no Círculo Ártico e 3/4 da sua superfície é coberta por gelo. E se a gente contar todas essas baías, enseadas, fiordes, ela tem 40.000 quilômetros de costa marítima. Por tudo isso que o elemento número 1 da economia da Groenlândia é a pesca, né? Então, peixes e camarão é a base da economia. Nós vamos estar falando depois sobre, então, o que teria embaixo de toda essa calota de gelo, né, que cobre 80% do território da Groenlândia, né? Aqui do lado nós temos a Islândia e lá nós temos a Noruega embaixo da Dinamarca, né? Então, a Groenlândia, muitas vezes maior, né, que a Dinamarca, né? Ela tem essa relação política com a Dinamarca, mas olha só a proximidade que nós estamos do Canadá e dos Estados Unidos. Então, essas características geográficas. Então, bem-vindos feita essa introdução da história, do assentamento, da colonização, da geografia, né? Nós vamos para imagem do nosso Grand Tour. Então, o Grand Tour Groenlândia foi uma extensão do Grand Tour Islândia, realizado em 2018. E como é que a gente chegou até lá? Não é fácil chegar na Groenlândia, né? A gente viajou do Brasil para Londres, de Londres para Reykjavik, que é a capital da Islândia, e depois pegamos um voo da Air Iceland para até o aeroporto internacional de Narsarsuaq, no sul da Groenlândia. Então, aqui estamos nós pousando em Narsarsuaq, depois que a gente pousou, alguma das colegas que mencionou, né, que é considerado o aeroporto mais perigoso, um dos mais perigosos, né, em função das montanhas,
dos ventos que podem acontecer no vale entre as montanhas nevadas. E esta era a imagem que nós tivemos ao sobrevoar a partir da Islândia a Groenlândia. Então, 80% do território da Groenlândia são essas camadas de gelo, né? Então, esse é um texto que eu escrevi na época ali, então vamos ler, que é legal porque tem a emoção do momento. Desde criança sonho com intrigantes lugares distantes. Jamais imaginaria que um dia iria desvendar terras do meu imaginário infantil aventureiro como a Groenlândia, a grande ilha no Círculo Polar Ártico. Bárbaro, digo, viking. Então, alguns dados aí de como chegar de Porto Alegre à Groenlândia, foram 4 voos, além do pernoite na Islândia, totalizando 48 horas de viagem. Mas já todo o caminho já era parte do divertimento. Então, a partir de cima, né, a gente consegue ver esse imenso mundo gelado que é a Groenlândia. Então, Nuuk é a capital política da ilha e é onde vive 2/3 da população. Então, 40 mil pessoas vivem em Nuuk. Outras 20 mil vivem no resto dos 2 milhões de quilômetros quadrados. E Ilulissat, ao norte de Nuuk, é o centro turístico da Groenlândia, né, que tem acesso a majestosos glaciares. Mas a gente preferiu explorar aqui, a gente que gosta de história, né, o sul da ilha, porque é onde começou a colonização viking da Groenlândia. Então, e a Groenlândia é uma terra de desafios, né? Imaginar sobreviver, né, enfrentar as condições climáticas de uma região que 2/3 está no Círculo Polar Ártico e que é coberta 80% do seu território por gelo. Então, chegamos em Narsarsuaq, o único aeroporto internacional, e essa pista foi construída em 1941. Então, como nós vimos na última apresentação da Islândia, durante a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos utilizaram para sair os aviões, né, para sair da América do Norte, para chegar até a Europa, eles usaram o primeiro pouso aqui em Narsarsuaq, na Groenlândia, o segundo em Reykjavik, na Islândia, e de lá chegavam até a Europa, seja para proteger o espaço aéreo inglês ou a Europa continental. Então, a história da relação dos Estados Unidos com a Groenlândia começa em 1941, exatamente nessa pista onde a gente chegou, né? E vai permanecer como uma base militar até 1958. Os americanos ainda têm bases no norte da Groenlândia, né? Então, uma posição estratégica, seja para, atravessando o polo, o círculo polar, chegar na Rússia ou na antiga União Soviética, na época da Guerra Fria, né? E também como uma forma de controlar a navegação nesta região. Então, este era o nosso pequeno grupo. Não sei se as gurias estão aí, a Mariazinha, a Jussara, a Denise e o Willer, e nossos guias dinamarqueses. E é um daqueles, o aeroporto, se sai do aeroporto internacional caminhando, né, e carregando a bagagem, né? Então, em torno do aeroporto, né, que é a porta de entrada da parte meridional da Groenlândia, né, tem um povoado de 150 habitantes na alta temporada, né? Então, na alta temporada, né, porque a época de turismo é limitada ao verão, né? Então, durante o verão do hemisfério norte,
né? Então, durante alguns meses é quando eles recebem os visitantes, né? E daí, então, nessa época, nós temos a economia efervescente, né, com 150 habitantes. O único restaurante da cidade, né, é o Café Blue Eyes. Então, ali tinha Wi-Fi, tinha 2 tipos de prato, né, e funcionou muito bem, já foi o nosso almoço, né? Então, saímos do aeroporto, se para no restaurante e se chega até o hotel. E o Blue Eyes Café também, eles são os donos do meio de transporte local, que são os barcos, né? Então, na Groenlândia não existe estradas, a maneira de se chegar é de avião em alguns dos aeroportos e de barco, né? Então, toda a rede se dá a rede de comunicação e transporte dos barcos. E de tarde a gente já vai fazer o nosso primeiro passeio, né, nessa embarcação da Groenlândia. Aí vão ser 3 horas de navegação e logo que a gente sai do povoado, a gente já começa a navegar por entre icebergs. Os nossos guias eram o Andreas e a Ida, né? Então, dinamarqueses que passavam. Ele ia ficar um período mais longo, ela era só o verão, né? Os dois super atenciosos, né? E cuidando da gente. Então, a Groenlândia, se a Islândia, o turismo já é caro, né? Na Groenlândia ainda mais caro. Primeiro, toda essa logística que tem que ter, embarcações, guias privados, toda a alimentação é importada voa da Dinamarca, né? Então, é um turismo bastante caro, mas essa é a oportunidade de a gente chegar em lugares tão distantes e intocados, né? A nossa garota propaganda, a Ida, ela ficava extremamente fotogênica com os icebergs atrás. E o capitão era um inuí, né? Então, nós tínhamos, infelizmente, isso é o que existe em toda a Groenlândia, né? Todos os trabalhos mais qualificados e, consequentemente, mais bem remunerados estão com expatriados dinamarqueses, né? E o trabalho mais braçal e menos remunerado é com os inuí, né? Então, em Nuuk, que é a capital, se vai ver, né, todos os postos governamentais, né? Então, apesar de ter o parlamento, apesar de as posições mais elevadas são dinamarqueses em função de uma educação melhor, toda uma adaptação ao mundo a qual eles pertencem, que os inuís até 50 anos atrás não pertenciam.
Bárbaro, né, gente? Então, esse filme é um filme lá do governo da Groenlândia, né? Mas é bem exatamente o circuito que a gente fez com o mesmo barco, né? Então, para dar uma ideia para vocês de quão belo e dramático e imponente da natureza intocada a Groenlândia nos oferece. Com a globalização, cada vez mais a gente tem que ir mais distante, né, para ver um mundo intocado, né? Então, por isso que estar na Groenlândia e ali nós como os únicos visitantes, né, foi assim fenomenal. E ao longo de todo o caminho, né, então vendo esses prédios inteiros de gelo, né, sendo esculpidos, nossa pequena embarcação desviando as montanhas de gelo flutuantes. Então, para você ter uma ideia, os glaciares da Groenlândia produzem 250 milhões de toneladas por ano, de onde vão se desprender esses enormes icebergs, compondo, conforme eles vão se derretendo, diferentes e belas formas. É bárbaro, porque cada um é viking, né? É viking, né? Porque em cada um ele vai ter suas formas e cores diferentes, né? Então, o oxigênio comprimido que vai dar essa coloração azul, da mesma maneira que quando ele se liberta, né, ele dá aqueles grandes estrondos de quem já viu Perito Moreno, outros glaciares pelo mundo, os pigatos que estão aqui vindo na Baía dos Glaciares, no Alasca. Então, aqui o grupo mineiro da nossa expedição, as gaúchas e o caxiense, o forquetense aqui. Aquecimento global, né? Num local com tanto gelo, né? A gente não pode deixar de falar sobre aquecimento global. Então, as mudanças climáticas elevaram em 5 graus a temperatura nos últimos 50 anos e pode aumentar outros 10, né? Que vai afetar dramaticamente a vida selvagem, o meio ambiente do Ártico, né? E a elevação dos níveis dos mares. 2019, né, que foi o ano passado, entre janeiro e setembro de 2019, nós tivemos o maior nível de derretimento da Groenlândia, né? Então, além das maiores temperaturas, tiveram um céu mais limpo, né, não coberto por nuvens, e com isso mais luz solar sobre a Groenlândia, que foi a maior redução da massa da camada de gelo já registrada desde o início dos registros, que foi lá no pós-guerra, em 1948. Em termos de volume, porque tem o que derrete e o que no inverno seguinte congela, né? Mas a perda, né, no verão do ano passado foi de 600 bilhões de toneladas de gelo, né, representando um aumento do nível do mar de cerca de 1,5 milímetros. Então, aqui, algumas cenas dos icebergs. E dessas 3 horas de navegação, né, a gente chegou até a frente do glacial Kuruk, onde a gente brindou a natureza com Martini Bianco on the rocks. E no dia seguinte, a gente foi para o Fjord Erik, né, onde na cidadezinha, né, no povoado de Karsiarsuk. Então, é lógico que a gente se foi de barco, né? Então, nós estávamos de um lado do fiord, fomos para o outro,
E a Pillersuisoq é a rede que a gente vai encontrar por toda a Groenlândia, né? Eu coloquei ali o Safari local, onde tem um mínimo do mínimo, né? Então a gente entrou no supermercado, esse é muito, muito básico, né? E é o que tem, né, para essa comunidade de, sei lá, 50 casas, 40 casas que compõem esse povoado. A gente já viu, né, que a Groenlândia é a maior ilha do mundo, com 2 milhões de quilômetros quadrados, que com apenas 60 mil habitantes é a área menos densamente povoada do planeta, com 0,026 habitantes por quilômetro quadrado. E se a gente considerar que 40 mil habitantes moram em Nuuk, né, então esse índice é ainda muito menor e é natural, né, por ser uma região, né, tão extrema. Vocês devem estar se perguntando, como eu me perguntava, né, como é que a Groenlândia é a maior ilha do mundo, né? A Austrália é bem maior. De fato, a Austrália tem 7,6 milhões de quilômetros quadrados, mas em termos de geografia, e se o Verdun tiver aí, depois ele nos reforça isso, a Austrália, da mesma maneira que nós temos cada continente, né, as Américas, a Ásia, a África, a Oceania tem uma parte continental, e eles consideram, então, a Austrália como a parte continental do continente da Oceania. Por isso que a Austrália é mais do que uma ilha, é a porção continental. Então, não considerando a Austrália como ilha, que de fato não seria, né, a Groenlândia é a maior ilha do mundo, com 2 milhões de quilômetros quadrados. Nós estamos aqui no nosso povoado. E esse povoado é importante, né, porque esse fiord é o fiord do Erik. Erik, o ruivo, né, que descobre a Groenlândia em 981, em 985, ele vai se estabelecer aqui neste fiord. Fiord, relembrando para vocês, é um braço de mar que entra pela terra dentro, né? Então, não é um rio, né? Apesar de tu ver lá do outro lado já outra margem, né? É um braço de água salgada, né? E então nessa região, e sim, pelas pesquisas, estudos, ela teria na época, no ano 1000, né, um clima bem mais ameno do que temos hoje. Por isso que eles vão conseguir permanecer durante aqueles 4 séculos, quando depois muda novamente. Então, aqui os Erik vai se estabelecer, e como tinha muita área, esses 14 barcos que chegaram, cada um acabou pegando um dos fiordes e ali se estabeleceram e fazendo suas fazendas, né, para a criação de ovelhas. Essa é a escola da comunidade. Então, para uma comunidade de 100 habitantes, essa escola é muito grande. E eu explico por quê. Então, vão ter povoados ainda menores no entorno que eles mandam suas crianças para essa escola. E como o deslocamento pode ser longo demais ou difícil demais, seja pela ter que utilizar embarcações ou a neve durante o inverno, as crianças elas ficam em internato, em esquema de internato. Então, elas passam o ano no povoado, né, neste internato, e passam as férias com as famílias. Então, a importância histórica do Erik Fjord, essa igreja, Tornhildur, do século XI. Então, é a primeira igreja cristã no continente americano. Então, logo depois do Erik, então, em torno do ano 1000, ele chega aqui em 985, no ano 1000 a Islândia adota o cristianismo, que logo depois chega também até a Groenlândia. A nossa guia local é a Maria, ela é uma mestiça, então ela é filha de o pai era dinamarquês e a mãe era inuit, que dá essa bela composição
de traços, né? E ela representa bem essa combinação da cultura da Groenlândia, onde nós vamos ter 88% inuí e os outros 12% entre dinamarqueses e outros europeus. Eu vou interromper o compartilhamento para tirar essas linhas. Eu vou compartilhar de novo. Que bela dupla, né? Ficou muito legal. A escrita inuí é muito complexa e muito longa. Olhem só o tamanho das palavras. Embaixo vocês têm o texto em dinamarquês, né? Bem mais curto. E todo esse texto que dinamarquês também a gente não fala, né? Está ali em língua inuit. E daí do Erik Fjord, a gente vai sair. Vamos atravessar o Fjord para chegar até Itlek. E muito legal, porque teve a gente conseguiu um jipinho para fazer parte da quem quisesse ir de jipe. E eu e o guia dinamarquês, a gente caminhou. Então, esses 4 quilômetros, lindo, 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 né? Por entre colinas, campos, fazendas, né? E enseadas, desde o pier, onde a gente atracou, até o povoado de Galliku. Então, Galliku fica num outro fiord. Então, a gente atravessou toda essa península, né? Entre 2 fiordes, com direito à parada no meio do caminho, o Willer e a Mariazinha, a Denise no meio dos campos floridos. E estava tendo uma grande cerimônia inuí, que a gente pegou no dia seguinte, com danças, comidas tradicionais, né? Esta casa é de um ator islandês, de um desses seriados ali famosos, Senhor dos Anéis, ou algum outro, né? Que ele tem a casa de veraneio aqui na Islândia, aqui na Groenlândia. E então, neste fiord, nós temos as ruínas da Catedral dos Vikings, né? Então, essa aqui era a principal estrutura religiosa de então, né? Exatamente representando essa nova religião, né? Introduzida, que era o cristianismo. Daí, no século XV, a gente já mencionou que por algum motivo, né, desaparece, ou por vários motivos desaparece a comunidade nórdica, dos nórdicos aqui na Groenlândia, e que vão retornar só no século XVIII. Então, aqui a gente está seguindo viagem, então pegamos o nosso barquinho, barco-táxi ou barco-bus, né, dependendo da lotação, mas sempre nós éramos os únicos usuários desse transporte. E eu conversei muito com os nossos guias, né, sobre se a Groenlândia pode se tornar independente, né, e como se daria essa transição. No momento, a Groenlândia ainda depende muito do sistema social dinamarquês, né? Então, as escolas, a educação, a saúde, transporte, tudo é subsidiado por Copenhague, né? E se ela ficasse independente, né? Então, não sei se vocês sabem, mas desde 2019 o Trump colocou um consulado em Nuuk, né? Então, além da embaixada em Copenhague, né, eles colocaram um consulado em Nuuk, né, que certamente uma provocação, né, para mostrar que o poderoso vizinho da América do Norte está aqui do lado, né?
e enorme, não fazia o menor sentido, né, para uma população de 50 mil habitantes e para o que eles têm de relações comerciais hoje, né, ter um consulado daquele porte, né? E a grande preocupação é isso, que, sei lá, eles colocam, eles como dinamarqueses, eles ficavam meio sem jeito, mas aquela preocupação colonial que já se teve em outras potências, né, de que, ok, eles se beneficiam de alguma exploração econômica da Groenlândia, né, mas que o dinamarquês se sente responsável pelo Inuit, né, e na eventual independência, né, eles vão cair presas fáceis, né, das grandes empresas chinesas e norte-americanas que estão brigando por entrar na exploração, né, dos abundantes recursos minerais. Zinco, chumbo, minério de ferro, carvão, molibdênio, ouro, rubi, diamantes, platino, urânio e petróleo, né, tudo isso existe, mas lá embaixo da crosta da calota de gelo, né? Então hoje em dia, com a tecnologia atual, né, são custos demasiadamente elevados para valer a pena a extração, né? Mas já tem empresas australianas, chinesas e americanas no páreo, né? Então, em função de tudo isso, enquanto não chegar o momento da grande exploração dos minérios, né, a base da economia ainda é a pesca e o turismo. E o turismo ele fica restrito a essa curta temporada de verão, né? Narsaq, que é a nossa próxima parada, foi fundada em 1830 e já é, se a cidade que a gente chegou tinha, que é o aeroporto, 150 pessoas na alta temporada, a cidade do Erik 100, essa aqui vai ser a nossa primeira grande metrópole do sul da Groenlândia, né? Uma cidade com 1.500 habitantes, que é a nona cidade mais populosa da Groenlândia. Nossa top model de blue, combinando com os icebergs. E então a estação de chegada é o porto, né? E do porto a gente já vê as casinhas. A Groenlândia tem uma questão interessante, não existe propriedade da terra, tu vai ter um direito de utilização do solo, né? Então a casa, a construção é tua, mas o solo não, né? Então a propriedade, a terra é comunal. E essas são as cenas que nos acompanharam durante todo esse período do verão. Nós estivemos lá em agosto, né, do verão na Groenlândia. Então, uma pequena igreja, a gente passou por um youth hostel, tinha uma livraria. Aqui que é o centro de jovens, né? Então, aqui o centro de jovens, né? E atrás, à esquerda, em vermelho, a escola, e à direita, o hospital. Então, todos esses investimentos, né, são feitos pelo governo dinamarquês. Então, nós pegamos uma creche, as crianças saindo da escola, ali fazendo um passeio no dia bonito de sol. E saindo de Narsaq, a gente vai em direção à cidade mais ao sul da Groenlândia. Então, aqui vocês veem, a gente já vê menos gelo na parte exposta, né? Então, aqui nós temos os ventos, as correntes
vinda do sul, né? Então é a parte mais de climas mais amenos, né, que a Groenlândia tem. E ali a gente vai chegar até uma ruína nórdica, a mais importante, né, que é a igreja de Rivasley, construída no ano de 1300, também às margens de um fiord. Né, tanto no passado quanto hoje, né, toda a população ela vive junto dos fiordes, né, porque, como a gente viu, não tem estradas, o meio de transporte é o barco, então tu tem que estar próximo da água, né, para se deslocar. Então, esse é o Pier Nós, para a gente chegar até essa base dessa comunidade, né, que floresceu entre o século IX, entre o século X e o século XV, né, no seu apogeu no século XIV, tinha entre 3.000 e 5.000 habitantes, por isso, e distribuído em 400 fazendas, por isso deve ter sido algo muito dramático, né, que aconteceu naquele período, né, seja a erosão, mudanças climáticas, ataque de piratas, a peste, ou a conjugação de tudo isso, para fazer com que desaparecesse, não tivesse nenhum registro, a partir do século XV, dessa comunidade que chegou a ter 5.000 habitantes. E o que eles comercializavam, né? As presas das morsas, né? As ovelhas, couro de gado e de foca. Então, esse era o comércio da Groenlândia com a Dinamarca. Vamos seguir viagem até a Denise aí, até a cidade de Qaqortoq. Qaqortoq. É muito difícil, né? Qaqortoq, a maior cidade do sul da Groenlândia e a quarta maior da ilha, né? 3.000 habitantes. E extremamente cênica. Então, como eles têm um inverno rigoroso, tudo é branco, né? Então, as casas são todas coloridas, né? E uma questão, né, que a gente vamos conversar agora é sobre como deve ter sido para a população inuí, que vivia isolada nos seus pequenos fiordes, vivendo da caça e da pesca, a partir dos anos 70, ser deslocada para cidades. As boas intenções do Reino da Dinamarca na época era de que não tinha como proporcionar educação e saúde para esses vilarejos escassos, com pouca gente, de muito difícil acesso. Então, eles promovem essa concentração urbana. E, com isso, eles vão destruir com a cultura inuí. Então, a cultura inuí, que é um povo com orgulho do seu código de ética, moral, a questão das leis de sobrevivência, né? De qualquer pessoa que chega, ele é recebido, porque é questão de vida e morte, de enfrentar e de conhecer e enfrentar conhecer a natureza e enfrentar as dificuldades. Ele vai ser trazido para cidades onde eles vão cair né, a Dinamarca, como os demais países escandinavos, que tem um sistema social fantástico, né, vai romper essa ligação do Inuí com a sua comunidade, com a sua identidade, com o seu senso de utilidade, e alcoolismo, desemprego, violência é o que vai resultar disso tudo, né? Então, eles perdem a cultura de subsistência tradicional, mas não se incorpora, né? Então, o mercado de trabalho já exige um nível de conhecimento de século XX, XXI, que eles não detinham, né? E então vamos ter um governo assistencialista de um lado, a perda da sua identidade cultural e uma grande tragédia
em termos humanos, né? Segundo o The Guardian, 1/3 das pessoas na Groenlândia sofreu algum abuso sexual durante a infância, né? E os especialistas vinculam esse número elevado ao consumo abusivo de álcool e drogas, né? Que leva à violência doméstica, abuso, né? Além do desconhecimento sobre os direitos das crianças, né? Então, quando eu vi essa cena das crianças, eu me lembrei dessa matéria que eu tinha lido, né? É muito triste. E, com certeza, isso leva a esse próximo quadro. Propositalmente, eu coloquei um fundo preto, né, dentro de uma Groenlândia branca de gelo, né? A Groenlândia tem o mais elevado índice mundial de suicídio. Alguns motivos, a gente entenderia óbvios, né, de ser culturalmente, geograficamente isolada, uma das áreas mais frias e menos habitadas do planeta, mas tudo isso eles assim sempre o viveram, não era prática, não era registro na vida dos Inuit o suicídio, né? E nesse contato com os ocidentais e essa tentativa de aculturação, né, vai trazer consigo alcoolismo, depressão, pobreza, famílias disfuncionais, o abuso infantil que nós comentamos, né, além do choque entre a cultura tradicional inuit e ocidental. E uma questão curiosa também, que contrário ao que se imagina, que muitos diriam, né, o suicídio se dá no inverno, né, em função da ausência de sol, as noites contínuas, né? Mas a maior parte dos suicídios ele atinge os picos nos longos e claros dias de verão. E daí estudos explicam, né, que a constante exposição à luz do dia perturba o ciclo de sono, né? Então, com pouco sono, o desequilíbrio dos neurotransmissores de serotonina leva a delírio e o suicídio. Então, a média anual de suicídios dos últimos 25 anos foi de 83 suicídios para 100 mil pessoas. É mais que o dobro do que o segundo lugar em total de suicídios, que é o pequeno país báltico chamado Lituânia. Então, esse é a parte triste dessa história. Mas, voltando para a parte alegre, né? As cores coloridas de Qaqortoq. E a gente falou, né, que a base da economia é a exportação de peixes e camarão, né? E essa dependência, né, do Reino da Dinamarca, né? 50% do budget deles vem da Dinamarca, são 500 milhões de euros de subsídio anuais, né? Se a gente dividir por 50 mil habitantes, né, dá aproximadamente 10 mil euros per capita de subsídio para a Groenlândia, né? Por isso que, neste momento, né, a Groenlândia não pode ficar independente e quem, por exemplo, né, assumisse a história que o Trump levantou em 2019, que ele queria que os Estados Unidos comprasse a ilha, né, e a Dinamarca prontamente respondeu que ela não estava à venda, mas se fosse comprada e se não fosse dada a assistência social que a Dinamarca dá, né, seria um colapso social muito grande. E por que os Estados Unidos iria comprar, né? E por que eles se anteciparia a uma invasão chinesa, né? Porque tudo que vocês estão vendo aqui, ó, coloridinho em torno da costa, são riquezas minerais que já tem, né? E que embaixo disso tudo aqui deve ter muito mais, né? Então, tem um dos maiores depósitos dos chamados metais de terras raras, que o Ricardo vai nos explicar depois. Esses metais são o neodímio, o prasiodímio, o disprósio e o térbio.
eu não sei o que são, né? Mas a gente utiliza muito, tá? Eles são utilizados na fabricação de telefones celulares, computadores e carros elétricos, né? Então, além desses metais de terras raras, né, que é um dos maiores depósitos do planeta, né? Tem os minerais que a gente conhece bem, né, como ouro, rubi, petróleo, né? Então, essa é toda a questão da importância econômica, né, da Groenlândia. E é estratégica por ele estar localizado entre a América do Norte, Europa e Rússia. E por que hoje, né, ou ontem, né, em 2019, já se começou a falar do interesse do Trump em comprar, dos Estados Unidos comprar a Groenlândia, né? Porque as mudanças climáticas e as temperaturas cada vez mais quentes vão tornar mais fácil tanto extrair esses metais como navegar pelo Oceano Ártico, seja em navio de carga ou em navio militar, né? Então, conforme a mudança climática, né, vai poder proporcionar essas grandes explorações, né? Então, aqui, a nossa cidadezinha, a metrópole do sul da Groenlândia, Qaqortoq. Então, ali o nosso hotel, eu estou aqui na frente do nosso hotel. E daí a gente viu o que é a quantidade de o movimento desse porto. Então, o dia inteiro chegando embarcações com containers e saindo containers, né? Porque tudo é importado e todas essas riquezas que são extraídas também vão ser embarcadas de volta, né? Então, a navegação comercial é extremamente importante para a Groenlândia e nessa nossa cidade específica, né, é a base da sua economia. E muito charmosa essa cidade, né? E quem conhece as nossas histórias, né? Eu tenho uma tia freira que se chama Irmã Rita, que ela sempre preza por nós termos esse céu azul nos nossos Grand Tours pelo mundo. E foi isso que aconteceu também aqui na Groenlândia, que tivemos esse céu maravilhoso. Então, todo mundo tem seu barquinho, ou seus barcões. Então, aqui que eram as gruas, né, que eu ficava vendo, pegava os contêineres, colocava, tirava, né? Bárbaro. Uma casa de um artista local. O cemitério. Imagina uma cidadezinha de 3 mil habitantes, esse é o centro cultural, né? 3 mil habitantes, eu acho que deve ser minha Forqueta natal. E então tem o centro esportivo, um centro pré-universitário, a escola de ensino médio. Então, tudo isso aqui é uma universidade técnica, né, que eles têm lá. Tá? E a gente vai fazer agora uma caminhada ao longo deste lago, deixando a cidade. A manutenção, né, em função do clima dramático, né, então ela todo ano tem que cuidar com a manutenção. E era verão, né, então as crianças estão se divertindo. Em realidade estava agradável, estava uns 10 graus, né, mas não para entrar na água, né. Pelo menos não para nós entrarmos na água. Então, vocês veem que aqui, comparando com outras cenas onde a gente tinha neves eternas, né? Então, nesse extremo sul aqui, é por isso que possibilita a navegação a maior parte do ano. A gente tem um clima bem mais ameno. E nós estávamos em agosto, praticamente não escurecia, isso aqui já deve ser, sei lá, quase meia-noite. E o nosso hotel aqui, essa era
Como você sabe, eu gosto de A Room with a View. Então, essa era a vista do nosso quarto. Então, se despedindo aqui dos nossos guias. E eu vou mostrar para vocês fotos concedidas pelo Júnior, Hermenegildo Fração, que ele foi para uma outra parte da Groenlândia que eu vou mostrar para vocês, que é Ilulissat. Então, aqui que é o Júnior e a Adriana, e que fica na... Então, nós estamos aqui em Qaqortoq, ok? E aqui está Nuuk e aqui está Ilulissat, que é o coração turístico da ilha, né? Então, em função da maior proximidade dos glaciares. Aqui o hotel em forma de iglu. Uma das caminhadas. Um piquenique no glacial. Um cruzeiro, né, chegando até as frentes dos glaciares também. Então, as atrações do leste não, o leste é para o lado da Islândia, o oeste da Groenlândia. E a Groenlândia, também como a Islândia e como o Polo Norte russo, é uma região ótima para a aurora boreal. A aurora boreal, como vocês sabem, são os ventos solares que vão ser protegidos pela calota magnética e vão ser atraídos pelos polos, Polo Norte e o Polo Sul. Então, vocês veem que toda essa parte sul da Groenlândia, onde a gente estava, toda a Islândia, norte da Escandinávia, da Rússia, é toda a região onde acontece o efeito óptico da aurora boreal. E, para finalizar, né, então, o que eu mais gosto de viajar é tudo que se aprende em loco, sobre o seu povo, sua terra, além da oportunidade de conhecer sua história e atualidade para compreender o seu papel intrincado no jogo político internacional, do qual todos fazemos parte neste grande quebra-cabeça dinâmico que é o planeta Terra. E terminamos aqui com as gurias, e finalizando, então, o Grand Tour Groenlândia, que foi parte da Islândia. Então, antes da gente terminar, só queria dar uns toques para vocês, que dentro desse período de maior distanciamento social, o trend vão ser os pequenos hotéis. A gente fez, né, pela Trip Travel uma seleção de hotéis para vocês aproveitarem algum final de semana ao longo dos próximos meses. O Hotel Wood em Gramado, o Estribos, quem não conhece, em Santo Antônio da Patrulha, é bárbaro, uma experiência de fazenda aqui a 1 hora de Porto Alegre. O Parador da Casa da Montanha em Cambará, que são tendas tipo sul-africanas em plenos cânions, e um ícone da Serra, né, que é o Casa Corte em Garibaldi. Também, só para comentar outras ações que a gente tem feito nesse período tão difícil para algumas comunidades, né? Nós estamos em julho, a gente vai fazer o 3º drive-thru solidário, né? Exatamente dentro, cada um ajuda nas áreas que pode, e nós entendemos que a questão, a gente que se encanta tanto com a diversidade étnica do planeta, nós temos ajudado como empresa e através do auxílio de vocês, dos clientes, de amigos, né, as comunidades de imigrantes aqui no Rio Grande do Sul, os haitianos, os angolanos, senegaleses, e a próxima ação vai ser com os venezuelanos. Né? Então, o esquema mais próximo, a gente manda o convite para vocês. E o próximo evento, na próxima segunda-feira, a gente continua no mundo gelado, a gente sai do Polo Norte e vamos para o Polo Sul, e apresento para vocês
a região da Antártica. O meu blog, é o Beto no Mundo WordPress, ali vai ter toda esta e outras viagens, né? E também a gente vai mandar a gravação dessa apresentação que fica armazenada no YouTube para vocês. Tá? Com isso, eu termino Beto, tem minha algumas apresentação. perguntas aqui. Tu queres que eu vá lendo? Por favor. Então, teve lá no início uma perguntou sobre a temperatura. Então, no verão, a gente tinha entre no verão ficou entre -2 e 10 graus. Tá? No inverno, nessa região, fica na faixa dos -20, né? E mais ao norte vai ficar mais frio ainda. Tá. O Thierry perguntou se viram a aurora boreal. Nós optamos por viajar no verão, exatamente para poder ter dias mais longos e temperaturas mais amenas, né? Então, a gente teve pouca noite, então por isso a gente não viu a aurora boreal. A aurora boreal acontece ao longo do ano inteiro, né? Mas ela vai ficar mais visível, né? Nas longas noites de inverno, né? Tanto na Groenlândia como na Islândia, como nos demais nas regiões europeias do norte da Escandinávia e da Rússia. Por isso, em janeiro, que eu tive no Círculo Polar Russo, né, que eu tive o privilégio de ver as luzes dançantes. Casas são todas de madeira? Nesta região que nós estivemos, todas as casas são de madeiras, né? Então, mesmo o hotel era esquema de madeira, aqueles com 2 painéis, com isolamento interno, e funcionava muito bem, né? A gente resistia bem. Onde dormiam vocês? Oi? Onde dormiam e comiam vocês? Então, no hotel, né? Então, em todos esses... Nós ficamos em 2 bases. Naquela onde nós chegamos no aeroporto internacional, que ali tinha um hotel, e depois em Qaqortoq, que também tinha hotel. Inclusive, esse último hotel bem bacana, não me lembro se era 4 estrelas, mas era algo assim extremamente confortável, as refeições excelentes, e durante então as comidas nós fizemos alguns piqueniques, não, nem foi piquenique, nós tivemos lanches de piqueniques, né? Não, mas os almoços sempre tiveram restaurantes mesmo nos lugares menorzinhos, né? Eles conseguiram organizar de a gente ter almoço no local. Então, a Groenlândia, né, ela tem uma estrutura organizada para o turismo, né? Então, não dá para chegar e decidir localmente, né? Porque tudo tem que ser programado, né? A alimentação, tudo vem de fora, né? Os transportes também têm que ser organizados. Ó, a Denise está aí. Denise, fala para nós o que tu achou da viagem. Denise? Beto, enquanto eu tiro ela aqui, só uma outra pergunta, se a presença de turistas era muito grande. Nós pegamos um voo onde tinha a metade era turistas, né? Mas daí ele era tudo distribuído em mini grupos, né? Então nós, depois que a gente chegou no aeroporto e começamos a fazer nossa programação, nós não vimos nenhum outro turista até a gente chegar lá na cidade final, né? Então é ainda daqueles locais que a gente se sente como pioneiros, né? Então, que é muito legal, que cada vez a gente tem que viajar mais longe, né? Para chegar, para sentir dessa forma, né? E o Verdun está perguntando, com a aceleração do derretimento da calota glacial, quais são as maiores preocupações do pessoal local?
E então o povo inuí que viveria, né, da caça e da pesca, né, que enfrentaria toda a perda, né, da vida selvagem em função do aquecimento global por menor ambiente para a vida selvagem, né? Mas cada vez é menor a vida cada vez menos nós temos inuís vivendo de uma forma tradicional, né? Como é extremamente dura essa vida e tendo a possibilidade de ir para cidades e o estado do bem-estar social tomar conta deles, né? É isso que acaba optando, né? Mas a gente viu, o preço é muito alto, né? Que é o preço da perda da identidade e de seu valor como comunidade, que leva a esse altíssimo nível de suicídios, né? E os Inuí querem a independência? Provavelmente é tentador, né? Essa questão de estar como jogo de barganha entre superpotências como Estados Unidos e China, né? E sim, provavelmente quem tiver a nível político, né, vai querer um nível maior de independência e de independência comercial que vão, de alguma forma, podem se aproveitar. Eu que gosto tanto dos países escandinavos, né, e pelas conversas com os nossos guias, me parece que a posição que já foi equivocada nessa tentativa de assimilação, mas o que a Dinamarca entrega em termos de serviços para a Groenlândia hoje, me parece que eles não, me parece não, os números dizem que eles, do jeito que a economia hoje, eles não teriam, né? Vai ter com um sacrifício maior, com a exploração mineral, quando isso puder ser em uma escala economicamente viável, né? Então é algo que a gente tem que cuidar, porque não tem como a Dinamarca conseguir manter a Groenlândia como um território autônomo, né? Se forças como Estados Unidos ou China, né, resolverem jogar mais duro e certamente fazendo então o receio de ter um consulado norte-americano em Nuuk é isso, é todo um trabalho de criar uma necessidade de uma independência, né, onde eles vão ser os grandes parceiros e os parceiros deste governo independente que vier a acontecer, né? Então é algo a ser acompanhado. E o Pigato quer saber se tu comeu carne de foca. Não, não. A gente não comeu carne de foca, mas eu acho que por não ter oferecido aí, né? Então era Jussara está aí, ou a Mariazinha, para me ajudar, que eu nem me lembro mais o que a gente comeu. Eu me lembro que ruim não era, né? Então, mas era sim, não, a gente comeu muito pescado fresco, sim, a base da nossa alimentação foi pescado, mas não comemos foca. Então, acabaram as perguntas, assim, virtuais. Então, a Denise está ainda aí ou já fugiu? Eu não, estou aqui, Beto. Nossa, que saudade que deu dessa viagem. Não, maravilhosa, maravilhosa. Denise, eu acho que só de sobrevoar, quando a gente só a viagem, assim, na hora que a gente sobrevoa aquela geleira chegando na Groenlândia, já até se o avião voltar já valeu a viagem. Tão maravilhoso que é, não é? Não, foi assim maravilhosa. Ô, Denise, libera o vídeo para a gente ver teus belos traços loiros. Nossa, em época de quarentena, impossível. Loira! Muito bom.
Aqui, eu quero aquela minha foto, viu? Adorei uma foto que eu estou no meio dos campos amarelos. Nossa, achei maravilhosa. Tu não tem? Vou te mandar. Vou te mandar. Tá? Olha, beijo para todo mundo. Estou vendo a Daniela também aí. Beijo, Daniela. Não sei se Mariazinha também tá. Olha, foi ótimo. E depois eu quero ver as outras. Eu quero o link das que eu perdi, tá bom? Pode deixar, vou mandar. Então, a gente manda para vocês, vocês todos, ao se inscreverem, deixar os seus e-mails, a gente vai mandar um e-mail onde tem a lista de todas as gravações dessa e as anteriores, né, para quem se interessar. Maria Josefina não está por aqui. Não vi. A Jussara também não. Então, Ricardo Pigato, comentários. Beto, tu sabe que tu fizeste um comentário sobre as terras raras. Na verdade, são da tabela periódica, são metais supercondutores e que eles ajudam muito para fabricar, supercondutores, né? Ajudam muito na fabricação de semicondutores e baterias altamente, muito pequenas e de alta capacidade de armazenagem. Então, aqui no Brasil, por exemplo, só tem uma localização muito pequena no noroeste do estado do Paraná, com terras raras, e os países que mais têm são ali a Groenlândia, que não é ainda explorado, a Austrália e sudoeste da China. Terras raras será, sem dúvida, o grande negócio do futuro. E naquela tabela periódica, onde é que ficavam essas terras raras? Ali onde tem níquel, cádmio, lá embaixo. Tá, perfeito, me lembro, tá. Uhum. Mas eu não me lembrava desses nomes, esses nomes do jeito que estão ali, eles estavam na nossa tabela periódica? Não no nosso tempo, Beto. Tá, imaginei. Não no nosso tempo. São novidades na tabela periódica. Agora ficou feia a coisa. Expliquei. O Pedro, filho da Karen, vai me mostrar depois. Isso aí. Obrigado, Ricardo. Miriam Martelletti, um abração. Miriam Martelletti, o que tu achaste da navegação pela sul da Groenlândia? Eu fiquei muito impressionada de ver 2 veleiros ali. Eu só queria saber qual é os malucos que se deram ao desplante de velejar até lá. Mas saindo do Canadá não é tão longe, né? Saindo do Canadá não é tão longe, pelo menos no mapa aparece, né? Pode ser que não seja tão longe, mas tu sabes uma coisa que me deixou muito curiosa? Eu não sabia dessa base aérea americana já instalada desde 41. Eu gostaria de, alguma vez, se tu encontrares bibliografia sobre o assunto, eu gostaria de saber como é que ficou a situação da Dinamarca quando foi invadida pelos alemães e tendo uma base americana na Groenlândia. Não, exatamente. Então, foi a oportunidade que as ilhas tiveram de ter maior autonomia. Então, quando a Dinamarca foi invadida pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, os aliados se estabeleceram tanto na Groenlândia quanto na Islândia, né? E utilizaram essas bases para fazer como ponta de lança. Protetor. Sim, né? Então a Dinamarca, durante esses 4 anos, a Dinamarca estava sob o jugo nazista, né? Então ela não teve nenhuma ingerência nas suas colônias, né? Tanto que a Islândia vai aproveitar para declarar a sua independência, né? Em 1944, e na Islândia vai ser investido muito, né? Reykjavik, o divisor de águas da Islândia, é esse período da ocupação aliada. E na Groenlândia também o pouco de estrutura que foi construída, né? Foi construída pelos americanos, porque até então, como colônia dinamarquesa, era algo muito distante, né, para os moldes até a primeira metade do século XX, né? E
E até hoje tem, não no sul, que eles devolveram a base em 58 e continuou como um aeroporto comercial até então, né? Mas no norte tem uma base americana importante. Ah, muito interessante. Está aí um detalhe que eu não sabia. Mas gostei muito da apresentação, foi muito elucidativa. E vou te dizer mais, gostei de ter decidido conhecer Islândia e Groenlândia aqui da minha poltrona. Muito frio. Mais prática, né? Bem mais confortável. Nós temos aqui um casal da academia, a Fernanda e o Gerardo. E o Gerardo ele colocou aqui na tela a tabela periódica. A tabela periódica, Gerardo, pode colocar de novo? Tabela periódica atual. Então, ela é física e ele é químico. Eu, como tu, já me perdi na tabela periódica. A minha era bem mais simplificada, agora as coisas estão complicando. Nós temos também aqui conosco a Annelise Evangelista, que ela teve, eu acho, na costa leste da Groenlândia, né? Conta para nós, Annelise. Libera o microfone. Ô, Karen, tu consegue liberar para ela? É a Annelise. Eu não consigo, eu só consigo... Agora deu. Deu. Beto, eu adorei, queria ter ido com vocês. Mas assim, me deu uma saudade, porque eu fui para um outro, acho que era a Costa Leste, né, que eu fui. Isso, foi que é mais próximo da Islândia, né? Sim, era Kulusuk. E também com todas aquelas paisagens, e era uma vila também bem pequena, né? Com um local, com um supermercado, bem como tu mostrasse, aquela vila toda colorida, linda, 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 todo aquele colorido naquele gelo, né? E o aeroporto também, eles são pequenos, né? A gente só não foi caminhando até o hotel porque estava nevando bastante. Aí, então, fomos de condução até um hotel. O hotel era um hotel bem simples, assim, tipo um albergue, né? Mas foi muito interessante essa visita até lá. E fizemos um passeio nos barcos deles, aqueles barcos bem pequenininhos, assim, né? Mas, ao mesmo tempo que foi interessante, deu muito medo. Eu só pensava, bom, se eu cair dentro d'água, eu vou morrer congelada imediatamente, né? Mas eu iria novamente, gostaria de conhecer esse roteiro que tu fizesse. Obrigado, Annelise. E agora nós temos o nosso geógrafo, Roberto Verdun, que vai dar suas contribuições. Ou está jantando aí, Roberto? Estou aqui. Não, estou acompanhando. Ótimo, né? Bom, as pessoas aí, os amigos e as amigas que estão participando, né? Já deram várias contribuições e eu gostei. A tabela periódica aparecendo aí de novo. Apareceu lá. E onde é que são os terras leves ou terras novas? Terras raras. Terras raras. Terras raras. Aonde é que é, Gerardo? O Verdun pode continuar falando aí, depois ele vai mostrar na tela aí para gente. Ok. Não, então, ótima a visão geopolítica. Eu gosto muito, né, dessa inserção que tu sempre faz, né, já desde a gente vinha acompanhando lá com a Rússia, né, a própria Islândia, né,
e agora com a Groenlândia e isso, né, que a amiga acabou de destacar, agora está esses aeroportos. Alô? Acho que ele vai. Esses aeroportos. Ele está lá com o filho tentando colocar no tá vendo aí. Ó, depois em casa a gente já... Obrigado, Fernanda. Pode falar aí, terminar a tua coisa, Fernanda. Não, então, assim, só para destacar, é muito importante, né, porque é uma visão que nós normalmente não temos, né, dessas estratégicas que se revelam, vamos dizer assim, no extremo norte, né, no hemisfério norte, né, e ali nós estamos rodeados de potências, né, até fiz o comentário, assim, ali no chat, que isso é muito importante porque demonstra, né, a forte pressão, né, essa proposta, né, vamos dizer, do atual presidente dos Estados Unidos, ela cai como inclusive como uma provocação, né, em relação à própria Europa, né, a comunidade europeia, e também um contraponto à própria China, né? E se a gente for pensar, uma outra potência entra nesse jogo, que é a Rússia, né? Então, com certeza, essa pressão e também essa conjugação que tu fizesse, né, com a aceleração do degelo, né, nessa ilha, né, e isso é uma dinâmica que a gente está observando praticamente nessas superfícies glaciares no mundo inteiro, né. Na próxima semana, com certeza, vai mostrar o que acontece também na Antártida, né, fenômenos semelhantes, né. Então, isso expõe não só, vamos dizer assim, a parte continental, né, e toda essa questão aí relativa à problemática do aquecimento global para as comunidades, inclusive para nós, né, com certeza os países como o Brasil também sofrerão com isso, né, mesmo que não tenhamos, né, gelo glacial, né, mas também expõe a essas riquezas minerais, tá? Então isso dentro do jogo geopolítico aí, né, ainda mais com essas raridades aí que o próprio colega, né, o Ricardo, comentou anteriormente, né? É o que a gente está vendo no Chile também, né, com as jazidas de sal, que eram totalmente, né, ditas como inúteis, né? E hoje estão sendo, né, o foco aí de exploração do nióbio, enfim, dos próprios metais também, né, e resíduos relacionados a esses grandes depósitos, né? E só para complementar, nós vimos a Islândia, né, que tu mostraste semana passada, né? E se a gente voltar para aquele quebra-cabeça que nós chamamos aí as placas tectônicas, né? A Groenlândia está dentro da placa chamada norte-americana, né? Ou americana, mas norte-americana, né? E com isso ela está no interior, né? Então, claro, a gente percebe que tem vulcanismos, né? Isso pelo próprio deslocamento, vamos dizer, da ilha nesse quebra-cabeça, né? Mas não é como a Islândia, que está exatamente entre dois contatos de placa, ou no contato de duas placas, né? Então, isso é interessante porque a Groenlândia ela tem rochas muito antigas, né? Até há um pouco tempo atrás aí houve uma polêmica, né? Que tinha se encontrado o fóssil mais antigo da Terra, né? Lá 3,8 bilhões de anos, né? E esse artigo científico, até publicado na Nature, né, ele foi contestado, né, e foi colocado assim, a Groenlândia seria a parte continental mais antiga da Terra, né, ou pelo menos com a presença de seres vivos, né, e depois ele foi contestado. Então, ainda, né, permanece as chamadas bactérias mais antigas da presença da vida na terrestre, tanto na Austrália como na África. Então, que compunham, na verdade, um grande continente único, né? Antes da separação desse quebra-cabeça, e que hoje nós conhecemos como Austrália e África, né? Então, a Groenlândia sempre entra também, como do ponto de vista científico, como, né, vamos dizer assim, um continente, uma porção do continente, ou, no caso, uma ilha, de grande interesse científico também, né? E geopolítico, nesse caso, né? É isso. Muito obrigado. Beto, a Cláudia Timig está perguntando se já chegou o coronavírus lá na Groenlândia. Sabe? Não ia. Não.
Né? E tu tinha me pedido para eu ver isso, né? Que alguém iria perguntar. Tu não olhou? E eu não pesquisei. Tu disse que tu ia olhar, eu também não olhei. É. Olha, Pedro Volkmann está colocando a tabela periódica aí. Que legal. Então, todos esses marcadinhos em amarelo são essas terras raras? Isso. Tá. O que acontece é o seguinte, tem uma parte na tabela periódica que os físicos e os químicos trabalham melhor do que eu, mas que são uma série de elementos do 57 ao 71 número atômico, e eles ficam numa parte diferente da tabela periódica, que é esses aqui de baixo. Certo. Agora o Geraldo ou a esposa dele podem trabalhar em cima disso. Fala aí, Fernando, ou Gerardo, explica para nós as características dessas terras raras que a gente agora é especialista. Alô, alô? Ela está muda. Fernanda, tem que liberar o teu microfone. Eu estava me ouvindo. Então, conta para nós, Fernanda, sobre essa tabela periódica aí, nos atualiza. Então, ela foi atualizada esse ano. Ah, é? Tem vários elementos que até não dá para ver. Deixa eu ver aqui se eu tirar. Já só tenta tirar esse negocinho. Para mim não está aparecendo. É que completou com elementos que foram feitos artificialmente, né, que o homem fez. As últimas duas linhas da tabela periódica, as que vão mais para baixo ali. Né? E elas são ditas terras raras justamente porque tem pouco na natureza. E elas são, como o outro colega ali falou antes, né? São muito usadas nessas coisas mais modernas, né? Computador, celular e tal. E é indispensável isso. Então, muito do que o Trump está querendo é acesso a essas riquezas que não tem. E não sei se querem perguntar mais alguma coisa ali da tabela periódica, mas elas estão ali. E então eles são separados por quê mesmo? Porque tem a primeira de cima e daí números os de baixo é a continuação. Não sei se tu está vendo aqui deixa eu ver se eu não sei se eu estou vendo na tela aqui. Tá, ali na tela tem aquele S, onde tem aquelas três linhas amarelas ali na vertical. Está vendo que tem dois furinhos. Tem um embaixo do Y, não está escrito nada, e embaixo dele também não está escrito nada. São todos esses aqui então, de baixo. Eles encaixam ali. Entendi. Tá. Né? Porque, por causa do número de elétrons que eles têm ali, então eles ficam todos acumulados. E aí eles expandem aqueles dois, né? Então aquele que começa com LA ali na horizontal, eles são chamados lantanídeos, e o AC embaixo, os actinídeos, todos aqueles ali. Mas os actinídeos, eles vão ser quase todos, todos são radioativos. Urânio, tório. O urânio, tório, que que são naturais, né? E depois todos os outros aqui, indo para a direita, plutônio, americium, urânio, berkélio, califórnio, estênio, férmio, mendeleev, nobélio, todos esses aí são artificiais, foram feitos em aceleradores a altas energias. E uma outra coisa que eu ia te falar, aproveitando, é que quando fala da cor dos glaciares, né, aquela cor azulada, a cor é por causa das moléculas de água que tem ali, em grande quantidade. É um efeito que é muito pequenininho. Quando a gente se tu bota, por exemplo, um copo d'água, tu não vê azul. Mas quando ela tem muita
água junta, então ela fica azulada e é por causa de transições vibracionais. Do jeito que a água vibra, que a molécula de água que parece um vizinho, ela fica vibrando, fazer assim. Entendi. Fica vibrando assim. E esse movimento que é pouco intenso, né, não aparece muito, quando está em grande quantidade, então é por isso que ela fica azul. Porque normalmente a cor sei lá, da tua camisa, por exemplo, ela se deve a transições, as cores se deve a transições eletrônicas, dos elétrons. E esse caso da água nos glaciares, ou numa piscina muito grande também, né, ela é devido às transições vibracionais da molécula de água. Olha só, tudo é conhecimento aqui. Oi. Tem uma coisa muito interessante que se faz lá no Perito Moreno. Se tem idade, tem que ter sorte para subir no Perito Moreno. E daí a gente fica... Eles levam numa fenda e a gente fica sobre uma fenda azul. É um negócio espetacular, né? Em cima do próprio Perito Moreno. É uma das coisas mais malucas que eu já fiz. Trekking no gelo. E é interessante também essa história dos glaciares, que eles se formam em cima e vêm descendo e tem essa explosão embaixo, né? É muito peculiar, é um negócio que não se cansa de olhar um glaciar caindo, né? Pena que a gente não consegue ver a formação do gelo em cima, né? No começo dele, né? Pessoal, são 9h01. Então, a gente gostaria de agradecer muito a participação de todos. Fico muito feliz com toda essa adesão por 120 minutos, falando sobre Groenlândia. Eu disse, o que eu vou falar com 1 hora sobre a Groenlândia, né? E a gente acabou falando 2 horas, né? Então, isso que é interessante, né? Que a gente sempre fala, né? Que o planeta Terra é esse grande quebra-cabeça que a gente vai colocando as peças, né? E tudo está interrelacionado, né? Geografia, química, história, geopolítica, né? E quanto mais a gente tem oportunidade de circular pelo planeta, né? A gente mergulhar nas suas diferentes culturas, a gente vai aprendendo e vai entendendo um pouquinho mais desse fantástico planeta Terra. Muito obrigado e espero vocês, então, na Antártica na próxima segunda-feira. Alguém ia perguntar alguma coisa? Beto, eu ia te perguntar o seguinte, o Elon Musk inaugurou o SpaceX para fazer turismo no espaço. Eu não espero nada menos de ti do que uma próxima viagem para lá, hein? Por favor. É isso aí. Temos que... Eu tenho a minha filha Helena, que está por aqui, né? Daí a gente já foi para alguns lugares, né? Daí um dia, já faz uns 3 anos, 2 anos atrás, papai, mas o México é no planeta Terra? Eu cheguei e disse, sim, minha filha. E Portugal é no planeta Terra? Sim. Papai, então a gente nunca viajou para fora do planeta Terra? Eu cheguei e disse, não, Helena, ainda não, né? Então, tá. Então, daqui a pouco a gente faz essa viagem. Por enquanto, né, Beto? Por enquanto. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado a todos. E conto vocês na próxima segunda-feira, às 19h. Tchau.